Muito bem. Então vamos para a palavra de Deus. Se você pode, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 16. Ok? Mateus 3, 16. Opa, fugiu minha Bíblia aqui. Achei. Arrebataram ela aqui, ó. Acharam? Amém? Esse texto narra o batismo do Senhor Jesus. Eu quero só pegar uma parte dele para a gente fazer um pano de fundo e depois nós vamos, como eu sempre digo para os irmãos, fica a sua Bíblia aberta. Eu quero que você vai passear comigo em alguns versículos, em outros capítulos da Bíblia, para a gente estruturar aquilo que nós vamos falar. Há 2 semanas atrás, nós usamos uma palavra aqui, nós pregamos uma palavra aqui e falamos sobre a guerra da identidade. Nem quem lembra, nós falamos sobre a nossa identidade em Deus. Nós temos uma identidade em Jesus e que o inimigo quer pôr uma outra identidade em nós. E continuando ainda essa mensagem hoje, eu quero dar uma continuidade a essa mensagem, fazer uma segunda parte dela, para a gente poder entender um pouco mais sobre essa questão de identidade e do nosso do nome que Deus nos dá, de como Deus nos chama e de como o nosso inimigo quer nos tratar e nos chamar. Você tem um nome, você tem uma identidade e você precisa viver por ela. Amém? Amém ou não? Amém. Vocês vieram hoje, irmão? Amém. Tem um monte de gente que não veio, eu sei, mas vocês vieram, né? Amém. Então dá sinal de vida aí, por favor, me ajuda. Me ajuda, crente, por favor. Não deixa eu pregando sozinho, não, irmão, que eu fico aqui. Ai, Jesus, misericórdia. Misericórdia. Amém? Então hoje, o tema dessa mensagem seria como você se chama. Como você se chama. Se eu perguntasse, você ia dizer assim, eu me chamo fulano, eu me chamo Beltrano, eu sei como você me responder. Não é verdade? Mas a pergunta que vai ficar no nosso coração é essa, como você se chama. Amém? Capítulo 3, então, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Paramos por aqui. Esse texto, então, ele vem narrar o início do ministério de Jesus, o início do seu ministério público, onde ele começa a realizar as suas obras, as suas maravilhas, os seus milagres, onde ele se revela como o Filho de Deus, aquele que veio para salvar o mundo. Tudo se inicia no momento do seu batismo. E é nesse momento que a Trindade se une outra vez. Jesus sai dos altos céus, vem habitar no meio dos seres humanos, no meio de nós, como homem. Ele nasce, nós falamos bastante sobre isso na nossa célula, ele nasce como homem, como uma criança, como um menino, ele cresce, ele aprende, ele estuda, ele aprende a andar, ele aprende a falar, ele aprende a comer, não é? Alguém teve que limpar a fraldinha dele, alguém teve que cuidar dele, dar mamar para ele quando ele era pequenininho, mas agora ele já virou homem, ele já cresceu, e agora então ele vai iniciar seu ministério, e ele inicia pelo batismo, e o batismo traz de novo a Trindade reunida. O batismo, na verdade, de Jesus é a reunião da Trindade outra vez na terra agora. Porque a Bíblia diz que Jesus, então, ele entra nas águas para ser batizado e naquele momento o Espírito de Deus desce sobre ele como uma pomba. Então junta o Filho, junta o Espírito Santo e dos altos céus Deus clama e diz, este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. A Trindade outra vez está reunida no momento solene para a humanidade, para a minha vida e para a sua vida. E glória a Deus que a Trindade se reúne aquele dia, porque ali vai começar a minha e a sua salvação. Um tempo novo para a minha e para a sua vida. Um tempo em que Deus vai trazer de volta
a presença dele para a terra e vai nos tratar novamente como filho e vai nos lembrar que nós temos um nome. E se ele perguntasse, ele perguntaria para nós: como você se chama? Então, como você se chama? Com esse pano de fundo colocado, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 35, versículo 16. Eu tenho estudado bastante Gênesis e esse livro me surpreende. Eu gosto demais do Gênesis porque há muitos mistérios ali, há muita coisa colocada na Bíblia que a gente passa por ela e não percebe, mas é coisas assim maravilhosas que Deus coloca para nós e nós temos que aprender. Capítulo 35 de Gênesis, no versículo 16, você achou? Ali está Raquel dando a luz ao seu filho, a esposa de Jacó, e ela passa por um momento difícil nesse parto, ela falece nesse parto. Ela morre durante o parto, no nascimento dessa criança. E a Bíblia narra o seguinte: partiram de Betel, e havendo ainda uma pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel a um filho, cujo nascimento foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Isso é sinal de que ela já havia perdido a esperança de que aquela criança nascesse. E ao sair-lhe a alma, porque ela morreu, deu-lhe o nome de Benoni. Deu-lhe o nome de Benoni, que quer dizer filho das minhas dores, filho do meu sofrimento. Mas o seu pai, Jacó, que estava ali ao lado, disse: não, o seu nome será Benjamim. O seu nome será Benjamim. E o pai muda o nome daquela criança no momento do seu nascimento. Por que que o pai toma essa atitude? Por que que o pai faz isso com aquele menino? Eu quero ler para você, na definição do hebraico, Benoni quer dizer, o nome correto aqui no hebraico seria Ben-Oni. Ben é filho. Ber é filho. Ben é filho. Assim como Abner é filho. O nome do Abner quer dizer, meu pai é a luz. Não é o meu pai é a luz. É o meu pai é a luz. O nome da Adriele tem um significado também. A Adriele quer dizer aquela que vem dos exércitos dos céus. Os nomes dos meus filhos foram colocados propositadamente com o propósito de deixar para eles um legado. Toda vez que eu chamo o Abner, eu lembro ele que o pai dele é a luz. Toda vez que eu chamo a Adriele, eu lembro ela que ela não é uma menina só, uma menina fraca e incrível como a Adriele, ela é forte. Como a Adriele é independente. Desde pequenininha, ela nunca gostou que fizesse nada para ela. Você vai amarrar o sapatinho dela, falando, deixa que eu amarro. Você ia arrumar o vestidinho dela, deixa que eu arrumo. E até hoje ela é assim. E ela tem de mim muitas coisas. Eu sou um consertador de coisas. Eu conserto tudo que der na minha mão, eu dou um jeito de consertar. A Sheila me chama de MacGyver. Eu dou um jeito. Eu fiz um curso de mecânica no Senai, então eu tenho um pouco de aptidão para isso. E a Adriele tem esse mesmo talento. Ela pega as coisas e tenta consertar, tenta arrumar, tenta fazer, e ela se vira e dá um jeito. Então é interessante como o nome, ele tem a ver com o caráter da criança, com o caráter do filho, com o caráter da criança. O nome tem a ver com aquilo que Deus coloca sobre a vida dela. E o nome de Benoni, que a mãe chama aquela criança quando nasce por conta das suas muitas dores no parto, ela chama aquele menino de Ben-Oni, ou seja, filho do meu sofrimento. Filho do meu sofrimento. Mas o pai, ele olha e diz assim, não vai chamar esse nome não, vai chamar Benjamim. É Beni e Amin, que aqui quer dizer filho da minha destra, filho da minha mão direita. É o filho da minha mão direita, ele é o filho que vai estar comigo na minha mão direita, vai se assentar
à minha direita, vai andar à minha direita. Ele é um filho importante para mim. Para a mãe era um filho de sofrimento, mas para o pai era um filho importante para ele. Então veja que, como nós nos chamamos, tem muito a ver com a nossa vida, com a forma como vivemos, com a forma como enfrentamos a vida. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós sempre vamos ter desafios acerca de como nos chamamos e de como o mundo quer nos chamar. Nós não podemos entrar naquela história de deixar que outra pessoa coloque um nome sobre a nossa vida. Eu não posso deixar que outra pessoa diga quem eu sou. Jacó entendeu muito bem isso. Assim como ele chama Benjamim ali, tira o nome de Benoni e chama de Benjamim, mais tarde, quando ele está na sua velhice, e ele vai abençoar os seus filhos, que era comum naquele tempo, o pai, quando estava prestes a falecer, ele chamava os filhos e declarava uma bênção sobre a vida deles. E eu quero que você viaje comigo aí para Gênesis capítulo 49, a partir do versículo 3. Vamos lá, Gênesis 49, a partir do versículo 3. Eu vou dar uns pulos aí para a gente ganhar tempo, tá bom? Jacó, então, a partir do versículo 1 para a gente ler, ó. Depois, Jacó chamou a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filho de Jacó. Ouvi a Israel, o vosso pai. Olha que ele usa os seus dois nomes aqui. Ele diz: ouvi a Jacó, que é o nome que sua mãe tinha dado. E ele diz assim: ouvi a teu pai, a Israel, que é o nome que Deus tinha dado para ele. Lembra que nós falamos sobre isso na outra mensagem? Não é? Que ele luta com o anjo e o anjo pergunta: como você se chama? Ele diz assim: eu sou o enganador, eu sou Jacó. E o anjo diz: não, você agora vai ser um príncipe de Deus. Você vai ser chamado de príncipe de Deus. E muda o nome dele. E ele usa aqui: ouvi a Israel, o vosso pai. E ele começa a declarar bênção sobre seus filhos. Ele diz, no versículo 3, Rubem, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Versículo 5, ele vai para Simeão e para Levi, diz: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência, no seu conselho não entra a minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversas jarretaram touros. Ele declara sobre a vida daqueles filhos o que eles são. Eles eram filhos irados, iracundos, briguentos, marrentos, que gostavam de uma guerra. E continuando, versículo 8, ele vai para Judá. Judá, teus irmãos te louvarão. O nome Judá quer dizer louvor, louvor, adoração. E ele diz: os seus irmãos te louvarão. Espera que eu perdi. A tua mão estará sobre a servir de teus inimigos. Você vai subjugar os seus inimigos. Você sabe o que é cerviz? Nuca, essa parte do corpo. Quando Deus fala homem de dura cerviz, é porque ele está dizendo assim: vocês são nariz empinado, não abaixa a cabeça de jeito nenhum. Tem o pescoço duro. Tem o pescoço duro. E ele diz então que ele vai estar sobre a cerviz dos seus inimigos, ele vai estar rendendo os seus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-te como leão e como leoa. Quem o despertará? Versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem os bastões dos seus pés. Ele vai dizendo, um a um. Versículo 13, ele vai para Zebulon. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto aos navios. O seu limite se estenderá até Sidom, você vai ser muito grande. 14, Issacar é um jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelha. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho, serviu. Ele era um grande servo. Dan, versículo 16, julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os pés dos cavalos e faz cair os seus cavaleiros por detrás.
Versículo 19. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Ele está dizendo que Azer será um grande guerreiro também, que Gade será um grande guerreiro. Depois ele vai para o versículo 20. Azer, seu outro filho, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Declarou abundância sobre o teu filho. Naftali, versículo 21, é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. E aí ele chega em José. José não era filho dele. Ele vai para José. O pastor viajou agora. Viajei aqui. Paramos aqui mesmo. José era filho dele. Estou viajando. Ok? Volto. Versículo 22. Ele entra em José. E ele começa. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios da madre. A bênção de teu pai excederá a bênção dos meus pais até o cimo dos montes eternos. Ele está dizendo assim, o que eu recebi de herança do meu pai, você vai receber muito mais do seu. Ele está abençoando ricamente a vida de José. E ele diz, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os teus irmãos, e estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Aconteceu isso com José ou não? Foi distinguido entre os seus irmãos. Né? Ele foi o rei do Egito. Né? Ele se tornou governador de toda a terra. Né? A profecia do seu pai sobre ele. E ele termina com Benjamim, que é o seu último filho, que seria chamado Benoni. E ele diz, Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, à tarde reparte os despojos. E aí ele termina dizendo, são estas as 12 tribos de Israel. Jacó entendeu isso quando ele viu o nascimento do seu filho. E ele viveu isso em toda a sua vida, quando ele vai terminar a sua vida e começa a abençoar cada um dos seus filhos com uma bênção especial. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como você tem chamado as pessoas ao seu redor? Como você tem nomeado os seus filhos? Como você tem nomeado o seu marido? Como você tem nomeado a sua esposa? Como você tem nomeado o seu trabalho? Como você tem nomeado o seu patrão? Como você tem nomeado a sua vida? Alguns de nós acordamos de manhã, um dia como o amanhã, a segunda-feira, a gente acorda e diz, que droga, eu tenho que trabalhar. Mas quando você está desempregado, você clama a Deus e diz, Senhor, qualquer trabalho serve. Como você nomeia o seu trabalho? Uma droga. E você acha que você vai chegar lá e vai encontrar o que de trabalho? Uma droga. Porque assim como você o abençoa, assim ele é. Esse marido meu é um chato. Dá comida para ele, que ele fica redondo. Como você nomeia as coisas ao seu redor? Como nós nomeamos, assim elas são. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, com aquilo que nós colocamos de nome para as pessoas. Esse menino, esse chato, esse burro. E a criança cresce achando que ela não pode realizar nada, porque ela é burra. Mas ela não é burra. Ela só se estigmatizou. Ela somatizou aquela palavra vinda do pai, da mãe, que tem autoridade, e guardou no seu coração, e cresceu achando que ela era burra. Em algum momento ela vai errar numa prova, ela vai errar no caminho, ela vai errar num trabalho, e alguém vai dizer para ela, você é burra. E ela vai dizer, eu sou mesmo, bem que meu pai falou, bem que minha mãe falou. E vai crescer uma criança com baixa autoestima, sem segurança, sem força, sem integridade. Como você nomeia a sua esposa? Como você nomeia as coisas que estão ao seu redor? Teu carro quebra, você dá essa porcaria desse carro. Carro quebra, gente. E aí seu trabalho é mandar arrumar.
As nossas palavras, ela tem um fundamento muito forte. E nós temos que tomar cuidado da forma como nós proferimos e falamos a cada dia. Jacó olhou para os seus filhos e disse, olha, eu vou abençoar a vida de vocês. Comece a abençoar a vida daqueles que estão ao seu redor. Comece a abençoar a vida daqueles que fazem parte da sua vida. Eu oro pela minha empresa onde eu trabalho. Minha empresa não, pela empresa onde eu trabalho. Mas eu chamo toda empresa que eu trabalho, eu sempre chamei de minha. Toda empresa que eu trabalhei, eu sempre chamei de minha. Mas você não era dono, pastor? Não. Mas eu sou sócio dela. E toda semana eu retiro um pedacinho. Ou não? Você é sócio do teu patrão. Minoritário. Bem minoritário. Mas você é sócio. Você faz parte daquela empresa. Você faz parte daquele trabalho. Você é o nome da empresa. Depende do que você faz, você é a cara da empresa. Você é um atendente, um balconista, você está ali vendendo toda hora, você é a cara da empresa. Se alguém comprar de você, for mal atendido, ficar chateado, ele vai embora e diz assim, nunca mais volto naquela pessoa. Não, ele fala, nunca mais volto naquela empresa. Então você é sócio. E como você chama seu trabalho? Vai influenciar naquilo que você será dentro dele. Eu abençoo a empresa onde eu trabalho. Eu oro por ela. Eu oro por ela, porque enquanto ela estiver de pé, eu estou lá também. Estou de pé também. Se ela ficar ruim, alguém vai ser mandado embora. Pode ser eu. Pode ser eu. Eu abençoo meus filhos. Desde pequenininho. Eu vou na cama deles, oro com eles. Toda noite. Toda noite. Agora que cresceram, eu já deixo eles orar sozinhos. Estão orando? Ou estão pisando na bola? Estão vendo TikTok, né? Eu pego vocês em casa. É o mesmo problema que vocês têm. Eu tenho também. Pensa que celular é ruim para todo mundo. É uma benção. É uma benção. Vamos chamar o celular de benção. Vamos chamar ele de benção. Para não errar na profecia. Não é? Mas nós temos que pôr nomes nas coisas e nomes que vão trazer para a gente o benefício que nós esperamos que ela nos traga. Semana passada nós falamos sobre a fé, sobre você usar a sua fé, colocar a sua fé em prática, praticar a sua fé, colocar em ação aquilo que você espera que aconteça, que você quer que aconteça na sua vida, que se materialize na sua casa. Então você precisa começar a profetizar e nomear as coisas com o nome de bênção. Eu sou um abençoado. Eu sou um abençoado, eu sou uma bênção, eu sou abençoado por Deus e sou uma bênção também, porque eu tento ser bênção na vida das pessoas. Ou eu posso me chamar de, poxa, eu sou tão pobre. Eu sou pobre, mas eu preciso ficar me chamando de pobre. Não estou sendo negacionista, palavra boa agora, né? Negacionista. Né? Eu não estou negando que eu sou pobre. Eu só estou dizendo que eu tenho uma outra condição em Deus, que não é aquela que o mundo olha e vê em mim. Jacó tinha um nome, enganador. Mas Deus olhou para ele e disse, não, você é um príncipe. Disseram para você que você é enganador, mas você é um príncipe. Um príncipe. Jacó olhou para os seus filhos e os abençoou. Aprenda a decretar bênção sobre a sua casa e sobre a sua família. Aprenda a decretar bênção sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Aprenda a viver uma vida de fé na vontade de Deus, na esperança em Deus. Use a palavra ao seu favor e não seja vencido por ela. Porque se você usar contra você mesmo a palavra, ela vai te pegar. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, que arrebenta a pedra. A palavra de Deus é um martelo que arrebenta as pedras. Use a palavra de Deus ao seu favor. A Bíblia diz que eu sou um abençoado, então eu sou um abençoado. A Bíblia diz que eu sou filho de Deus, então eu sou um filho de Deus. E ainda que o mundo queira me dizer ao contrário, a palavra de Deus vai esmiuçar a pedra que o mundo quer me mostrar. Amém? Vocês estão me acompanhando? Jesus, eles não estão entendendo, ajuda. Ajuda.
Ajuda. Veja, o mundo quer trocar o meu nome, quer trocar o seu nome, quer trocar a forma como nós somos chamados. Abre a sua Bíblia em Daniel. Evangelho de Daniel. Você conhece o Evangelho de Daniel? Não. Mas você conhece o Apocalipse de Daniel? Daniel é um livro apocalíptico. Nós vamos falar sobre ele. Mas olha lá, Daniel. Daniel é um dos profetas. Capítulo 1. A partir do versículo 6. Acharam? Daniel capítulo 1, versículo 6. Entre eles se achavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel o chamou Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. Olha que interessante. Esses meninos, eles foram levados para a Babilônia, cativos. Houve uma guerra. Israel perdeu a guerra para a Babilônia. E um rei com um nome muito bacana, muito bonito, você pode pôr no seu filho se você quiser, chamado Nabucodonosor. Bonito o nome, não? Nabucodonosor. Este rei levou cativo os filhos de Judá. Os filhos de Judá. E a Bíblia diz que ele escolheu alguns daqueles meninos para serem, estudar e aprender e servir ao rei. Chamou aqueles que eram mais inteligentes, aqueles que eram os mais capazes. E aí então nós lemos aí que entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe então dos eunucos do rei lhes pôs outro nome. Veja, aquele lugar, a Babilônia, era totalmente diferente daquilo que eles viviam em Israel. Em Israel eles serviam a um único Deus. Na Babilônia, a Babilônia vivia de feitiçarias. A Babilônia, eles foram estudar a macumbaria. Como fazer macumba, como fazer feitiço, como fazer coisas ruins para as pessoas. Era isso que a Babilônia queria ensinar para ele. E para ensinar isso a eles, a primeira coisa que eles fez foi mudar a identidade deles. Por que ele começa mudando a identidade? Porque ele quer dizer para você que você não é aquilo que você é em Deus. Eles tinham um nome em Deus. E por que tiraram o nome deles que Deus tinha dado e colocaram um nome que o inimigo quis colocar? Por quê? Porque queria determinar uma nova identidade para cada um deles. Não deixe o inimigo mudar o seu nome. O seu nome não é dor. O seu nome não é sofrimento. O seu nome, como nós dizemos da outra vez, o inimigo arma uma situação, põe você dentro de um momento para você roubar algo, e quando você rouba, ele diz, seu nome agora não é mais João, seu nome agora é ladrão. Ele muda o seu nome. E aqui o inimigo vai tentar mudar o nome desses meninos, para mudar a sua essência, para mudar a sua identidade. Vamos entender isso. Vamos lá. Daniel. O que quer dizer Daniel? Daniel quer dizer Deus é meu juiz. E o que quer dizer Beltesazar, que foi o nome novo que deram para ele? Desculpa, olha, eu estou viajando. A saber, a Daniel, isso, Beltesazar. Eles põem os nomes tão difíceis, gente. Beltesazar. O que quer dizer Beltesazar? Ele diz o seguinte, esse nome quer dizer o Senhor do tesouro confinado. Deus é meu juiz para o Senhor do tesouro confinado. Esse nome era dado para aqueles que serviam ao Deus da Babilônia. O Senhor que tinha os tesouros escondidos. Ele tira o nome de Daniel, de que o Senhor é meu juiz, e dá a ele um nome, dizendo que o Senhor e Senhor aqui na minha Bíblia aparece com a letra pequena, o Senhor do tesouro confinado. O que é confinado? Você sabe o que é confinado? Um espaço pequeno, onde você coloca alguma coisa. Animais, normalmente, pessoas, pode ser em confinamento, mas normalmente animais. Você arma aquele
lugar para colocar vaquinhas e a confina ali toda noite. De dia você solta para ir para o pasto, mas à noite elas ficam ali confinadas no espaço pequeno, presas a um espaço pequeno. Ele é tirado o nome de Deus é o meu juízo, Deus de toda a terra, o Deus de toda a riqueza, e colocado para ele o nome de o Senhor é da riqueza pequena. Você agora vai chamar o Senhor da riqueza pequena, o Senhor da riqueza confinada. Quer tirar o nome dele de Daniel e colocar o nome de Beltesazar, de próspero para alguém que tem uma herança pequena. E muda o nome de Ananias. Ananias quer dizer, Deus tem me favorecido. Deus tem sido meu favor. E ele vai lá e muda o nome de Ananias e põe o nome dele de Sadraque. Sadraque quer dizer real, um grande escriba, aquele que sabe escrever, aquele que será um escritor. Então, eles mudam o nome de Ananias, de Deus tem me favorecido, para ser um escritor. O inimigo sempre vai te dar um nome muito menor do que o que Deus te deu. O inimigo nunca vai te dar um nome melhor ou maior do que aquilo que Deus te tem dado. E para Misael, que era o outro amigo, eu gosto desse nome. Misael. No hebraico seria Mishael. Mishael. Quase um Micael aqui, um Michael aqui, um Michel aqui dos Estados Unidos. Mas é um pouco diferente a fonética. É Mishael. Mishael quer dizer quem é o que Deus é. Quem é o que Deus é? Quem pode ser como o Senhor? Quem pode ser grande como o meu Deus? Quem pode ser como o Senhor? E lhe deram um nome chamado Mesaque, que quer dizer convidado de um rei. Ele tinha o nome de quem pode ser como o Senhor. E deram a ele só um nomezinho pequeno como convidado de um rei. E a Azarias, que é o último, também quer dizer Deus me ajudou. Deus me ajudou. E bota o nome dele de Abed-nego. Abed-nego, ou seja, servo de Nebo. Nebo era um dos deuses da Babilônia. Então muda o nome dele de servo de Deus me ajudou, para ser servo de Nebo. O inimigo sempre vai tentar trocar o nosso nome. A pergunta fica para o seu coração: como você se chama? A pergunta é como você se chama. Por que, pastor, como eu me chamo? Porque é o seguinte, as pessoas me chamam de muitos nomes. As pessoas podem me chamar dos nomes que elas acharem interessantes, legais e da boa vontade delas me chamarem. Mas a pergunta é, como você se chama? Você já está se chamando pelos nomes que as pessoas colocaram em você? Pelos nomes que o inimigo colocou em você? Ou você ainda se chama por aquilo que você é em Deus? Como você se chama? Na pregação passada, a pergunta era como o inimigo tem te chamado. E a pergunta hoje para você é como você tem se chamado. Como você se chama. Algumas pessoas você pergunta para eles assim, como você se chama? E ela fala assim, meu nome é João, mas todo mundo me chama de Zé Gotinha. Às vezes a gente aceita o nome que as pessoas nos chamam. Às vezes a gente aceita a identidade que as pessoas querem colocar em nós. Às vezes nós aceitamos a identidade que o inimigo quer colocar em nós. A Bíblia diz que esses moços não aceitaram. Esses moços não aceitaram a identidade que eles receberam. E a Bíblia diz que eles continuaram firmes no seu propósito. Versículo de número 8 diz o seguinte: resolveu Daniel firmemente não se contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ele não aceitou ser chamado como o inimigo queria o chamar. Como você tem se chamado? Como você se chama? Você já aceitou esse título de derrotado? Então você anda por aí dizendo, eu sou um derrotado, eu sou um fraco, eu sou um covarde. Ou você vai tomar o nome que Deus lhe deu e vai viver esse nome abençoado que Deus lhe deu.
Por um tempo, eu aceitei um outro nome que não era meu. Eu nunca gostei do nome do meio meu, para ser sincero, José. Porque no meu tempo, todo José era Zezinho. E eu não achava legal ficar os outros me chamando de Zezinho. Então, sempre que me perguntavam meu nome, eu dizia assim, é Marcos Augusto. Eu cortava o José do meio. Mas aí, depois que eu me converti, eu descobri que José é um nome abençoado. Todo José na Bíblia é um provedor. Todo José na Bíblia é um provedor. Você pega José do Egito, ele proveu a salvação de toda a terra. Você pega José, o pai de Jesus, o marido da Maria, ele proveu aquela criança até que ela crescesse e se tornasse forte. E outros tantos Josés que você vai encontrar. Houve um José chamado José de Arimateia. Ele proveu um túmulo de rico para Jesus que era pobre. Um provedor. Todo José é um provedor. Então eu passei a deixar meu nome como José outra vez. E aí eu fui entender qual era meu nome. E meu nome tem a ver com o que eu estou fazendo. Porque Marcos quer dizer martelo. Aquele que prega. Por isso que eu prego. Por isso que eu prego. Foi meu pai que mandou eu pregar. Os dois, no caso. O de cima e o de baixo. O pai de baixo disse, você vai chamar Marcos. E o pai de cima disse, ótimo. Isso chama-se martelo. Isso chama-se pregador. E um dia um amigo meu virou para mim e disse assim, um pastor amigo meu falou assim, cara, você é como José. Eu nunca vi uma coisa igual. Onde você põe a mão, a coisa caminha, a coisa prospera, a coisa anda. A coisa vai. E alguns patrões perceberam isso e me usaram como José. Não é? E aonde eu ia, prosperava. Aonde eu punha a mão, a coisa melhorava. Onde eu punha a mão, a coisa andava. Eu disse, está bem, então eu sou José. Eu recebi esse nome. E guardei ele para mim. E aí eu chamo Augusto, para finalizar. Augusto vem lá do latim, do romano, daquela turma romana. César Augustus, soberano, aqueles que estão por cima, aqueles que estão... Eu também posso, falei, ai, amém, amém, eu não quero saber esse negócio de ficar por baixo, eu quero estar por cima. Eu aceito esse nome, eu sou então Augusto, eu sou soberano, eu sou para cima, para cima. Como você tem se chamado? Como você se chama? Como nós lemos no começo, lá em Mateus, é importante que você saiba o seu nome. É importante que você tenha certeza de quem você é. Volta lá em Mateus capítulo 3, 16, para a gente finalizar. Mateus capítulo 3, versículo 16. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. No capítulo 4 começa a tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse, se és o Filho de Deus, diga que essas pedras se transformem em pão. Veja, se Jesus não tem entendimento, não tem clareza de quem ele é, nessa hora ele muda a sua identidade e vai viver o nome daquele que o inimigo está chamando. O inimigo bota uma dúvida no coração, diz assim para ele, se a função do diabo na nossa vida é ser um enganador, é contar para a gente mentira. Jesus disse que ele mente desde o princípio. Ele mente desde o princípio, e quando ele mente, ele faz aquilo que lhe é próprio, porque ele é enganador e é pai da mentira. Por isso que eu não minto, irmão. Eu não minto. Eu aboli a mentira da minha vida desde quando eu conheci essa palavra. Eu já fui mentiroso. Quem nunca foi? A gente foi treinado para ser mentiroso.
É ou não é? Mas eu aboli a mentira da minha vida quando eu descobri que o pai da mentira é o diabo. E se eu sou mentiroso, então eu sou filho dele? Eu não quero ser mentiroso. Eu não quero ser filho dele. Então eu aboli a mentira da minha vida. E foi difícil. Foi difícil. Porque às vezes tem situações que você fala assim, é mais fácil mentir. É mais fácil dar uma enganadinha. A Adriane, quando era pequena, você fazia uma gracinha com ela. E ela dizia assim pra você, ao invés de dizer assim, você é engraçadinho? Ela fala assim, você é enganadinho, né? Você é enganadinho, né? Ela queria falar que você é engraçadinho, ela fala, você é enganadinho. Então veja, nós não podemos entrar nesse jogo. Quando eu descobri que a mentira, quem era o pai da mentira, eu disse, eu não quero ser filho dele. Eu não quero ser filho dele. Eu aboli a mentira da minha vida. Quem nunca? Né? Toca o telefone. Ô, fulano quer... Fala que eu não estou. Eu atendo todas as ligações de todo mundo que liga para mim. Todo mundo. Eu só não atendo a ligação se eu já estiver em outra, porque eu não tenho como atender. Mas quando eu desligar, eu retorno. Eu retorno. Ainda que eu saiba que você vai pegar no meu pé, que você tem alguma coisa contra mim, que você está bravo, que você quer brigar comigo, eu retorno. Eu retorno. Primeiro que eu não sou mentiroso, segundo que eu sou homem, eu tenho que te enfrentar. A gente tem que ter caráter. Se a pessoa quer falar comigo, eu tenho que ligar para ela. Faz parte. Ai, pastor, mas eu vou ter que falar com aquela pessoa. Ela vai brigar comigo, eu errei. Pede desculpa. Pede perdão. Começa outra vez. É assim que funciona. Mas eu vou ter que encarar? Sim. É muito mais honroso pedir desculpas do que viver fugindo. É melhor ser um homem, uma mulher de caráter e dizer, me desculpa, eu errei, eu já fiz isso muitas vezes, mesmo sendo pastor, já errei com membros de igreja, ô irmão, você me perdoa, foi mal, dei mancada com você, me desculpa. Acabou, pronto. Ai, pastor, mas você não recebeu minha desculpa. Aí já não é problema meu. A minha parte é pedir, a sua parte é perdoar ou não. Mas, por outro lado, né, Jesus disse assim, perdoai uns aos outros, assim como Deus tem perdoado, porque se você perdoar, Deus também vai te perdoar, se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar, então o perdão é problema seu, né? Ou da pessoa, da outra lá que está magoada. E eu peço, se ela vai me dar perdão ou não é problema meu, mas se ela não perdoar como Jesus perdoa, ela também não vai ganhar perdão, vai chegar o dia que ela vai ter que pedir perdão para alguém, né? Então já não é culpa minha mais. Pronto, mas a gente tem que ter essa hombridade, a gente tem que ter esse caráter, a gente tem que ter essa boa vontade. Aí é chato, pastor, eu vou morrer de vergonha. Ué, não faz errado que você não morre de vergonha. Né? Não faz errado que não morre de vergonha. Não? Só passa vergonha quem faz coisa errada. Quem não faz coisa errada não passa vergonha. Eu gosto daquele rapaz, eu sempre cito ele, o Sérgio Cortella, como chama aquele? Cortella? O filósofo lá, o Sérgio Cortella, é isso? Sérgio Cortella, vocês conhecem ele? Um barbudão, muito inteligente. Né? Ele diz assim, se você vai fazer alguma coisa que você não pode contar como fez, não faça. Não faça. Se você vai fazer alguma coisa, e ele não é crente não, viu? Se você vai fazer alguma coisa que você não pode contar, isso aqui eu vou fazer, mas minha mãe não pode. Ué, se a sua mãe não pode saber, então não faça. Não faça. É simples. É simples. Por quê? Senão, ele vai me dar um nome e eu vou ter que receber. Ele vai virar para mim e falar assim, bom, agora você é um mentiroso. E eu vou falar, é verdade, eu sou mentiroso. Então veja, gente, cuidado. Naquele momento do batismo, naquele momento da tentação, se Jesus não tem entendimento, certeza da sua identidade, do seu caráter, de quem ele é, ele entrava no jogo de Satanás. Mas Satanás é tonto e esqueceu-se. Ele achou que a tática ia dar certo, ele fez isso com Eva, deu certo. Ele falou para ela, mas é que não é assim, Deus não disse assim. E ele vira para Jesus e faz a mesma pergunta, ele diz assim, se você é o Filho de Deus... Mas Jesus tinha certeza de quem ele era.
O diabo esqueceu que há poucos versículos atrás, uma voz dos céus clamou quando ele foi batizado e disse: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. Então não importa o que o diabo diga de você, não importa o que o inimigo fale sobre a sua vida, não importa o que ele fala sobre a sua pessoa, importa o que Deus disse que você é. E ele disse: este é o meu filho amado. Se porte como filho amado. Viva como filho amado. Vença como filho amado. Sobreviva como filho amado. E não se deixe levar por aquilo que o inimigo ou que os outros querem chamar você. Como você tem se chamado? Eu tenho me chamado de filho de Deus. Eu tenho me chamado de filho de Deus. Não importa o que as pessoas me digam. Não importa o que o inimigo me fale toda manhã quando eu levanto. Eu olho para mim mesmo e digo: eu sou filho de Deus. Marcos rouba. Eu digo: eu sou filho de Deus. Eu não sou ladrão. Marcos, mente! Eu sou filho de Deus. Eu não sou mentiroso. Marcos, traz a sua esposa. Eu sou filho de Deus. Eu não sou um desleal. É isso! Eu tenho que ter uma identidade. Eu tenho que entender qual é a minha identidade em Deus. Entenda a sua identidade em Deus. Quando ele disser para você: você é um fraco, você é um perdedor, você é um enfermo, você diz: não, eu sou filho de Deus. Reaja. Não assuma aquilo que o inimigo diz para você. Assume aquilo que Deus te chamou. Nós somos chamados de filhos de Deus. Amém ou não? Você acredita que você é filho de Deus? Amém. Você acredita? Amém. Amém ou não? Amém. Amém ou não, irmão? Amém. Botei fé nisso aí, não. Amém. Ai, Jesus amado. Vamos ficar de pé.